Olá, nesse podcast vamos analisar o artigo publicado pelo Laboratório de Ciência das Águas, LACIA, grupo de pesquisa da Universidade Estadual de Santa Catarina. O artigo foi apresentado no 13º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, intitulado de Visualização da Velocidade de Escoamento em Laboratório utilizando o método LSPIV, escrito por Leonardo Romero Monteiro e Hiro Augusto Lima Sakuna. O rio sempre esteve presente em civilizações ao redor do mundo, facilitando diversas atividades como saneamento, fertilização e fornecimento de água. Essa relação gera ocupação do leito dos rios e acaba provocando desastres naturais, como as inundações que geram risco de morte, além de perdas econômicas. Para lidar com isso, estudiosos desenvolvem mapas de inundações, demarcando as áreas afetadas. Contudo, esses mapas não informam as velocidades do escoamento e os níveis de risco para cada região. O motivo da falta dessa informação é devido à dificuldade de aferição dessas velocidades, pois inundações são muito perigosas para que medições sejam realizadas. Além disso, a situação de emergência faz com que o socorro às pessoas seja prioridade. Desse contexto, nasce o interesse no cálculo da velocidade do escoamento dos rios por imagem de vídeo. A técnica base utilizada é o Particle Image Velocimetry, PIV, que fornece resultados complexos e precisos. Contudo, os equipamentos são de alto custo e normalmente utilizados em medições de laboratório. Em virtude dessas dificuldades, foi criado o Large Scale Particle Image Velocimetry, LSPIV, que se baseia em imagens de vídeo feitas por câmeras comuns para realizar medições de velocidade, além de ser aplicados em medições de rios. O desenvolvimento dessa ferramenta pode auxiliar no gerenciamento de riscos de inundações. Para que isso seja possível, é necessário conhecer e aprimorar essa técnica. Sendo assim, o artigo se propõe a testar em laboratório o método LSPIV em pequena escala, a fim de identificar diferentes situações em que seu uso pode ou não gerar resultados satisfatórios. O canal utilizado foi o do Laboratório de Hidráulica da UDESC, feito de acrílico, possui 2,5 metros de comprimento, 30 centímetros de altura e 10 centímetros de largura, com uma declividade fixa ao longo do escoamento. O fornecimento de água é feito por um sistema de recirculação que gera uma profundidade de escoamento de 3,2 cm. Para a validação do experimento, foram utilizadas duas técnicas para medir a velocidade média do escoamento. A primeira é a do objeto flutuante, que consiste em uma esfera oca que flutua na superfície do canal, onde é medido o tempo em que ela passa por um determinado espaço. A segunda é a do método volumétrico de medição, na qual são tomadas medidas do volume de água que sai do canal em determinado tempo. Para a realização do experimento, foi utilizado o River, que é um programa criado por Antônio Patalano em 2017, que utiliza a técnica do LSPIV para estimar a vazão em rios naturais. Para encontrar a velocidade, o programa necessita que o usuário insira 4 pontos filmados e informe a distância entre os pontos. Com isso, o programa transforma a taxa pixel por frame para metros por segundo. No artigo, utilizou-se o canal com duas colorações, a primeira com água translúcida proveniente da rede de abastecimento. Em seguida, foi colocada coloração e turbidez à água, utilizando 70 gramas de café moído. Para a gravação, foi utilizada uma câmera de celular em duas configurações de qualidades, resolução de 1920 por 1080 pixels e a resolução de 640 por 480 pixels. A câmera foi colocada em duas posições diferentes, posição A, que possui um ângulo de 90 graus com a horizontal, e a posição B, que possui um ângulo de 51,60 graus. Apenas 2 dos 8 procedimentos de vídeo obtiveram corretamente o sentido do escoamento. Foram os que possuíam coloração e posição de filmagem a 51 graus do escoamento. Esses resultados estão de acordo com as recomendações de utilização da técnica, que expõe claramente a necessidade da água possuir sedimentos e da filmagem ser realizada com angulação em relação ao rio. Durante a análise dos resultados, foi percebida uma alta quantidade de valores de velocidade contra o fluxo de escoamento. Mediante essa observação, viu-se a necessidade de realizar um procedimento nos dados, para que os resultados fossem mais compatíveis com a realidade. Tendo em vista o escoamento observado, sabe-se que não existem velocidades contra fluxo. Dessa forma, foram selecionados apenas os vetores que estivessem no fluxo correto do escoamento. Contudo, mesmo com o procedimento aplicado, a melhor velocidade média obtida representa apenas 5% da velocidade de validação.
Em síntese, o artigo analisou o método LSPIV e foi testado em um canal de pequeno porte. O LSPIV, como o próprio nome diz, foi criado para encontrar dados de escoamento de grande escala, sendo mais adequado para rios naturais. O presente trabalho avaliou a utilização desse método em pequena escala para identificar se é viável ou ao menos fácil a aplicação em laboratórios. Das 8 configurações testadas, os resultados não foram adequados. Os que mais se aproximaram da velocidade real foram os que possuíam coloração com turbidez e cujo vídeo foi gravado com a câmera angulada. Entretanto, esses resultados não foram satisfatórios. Isso demonstra uma grande dificuldade de utilizar o método em pequena escala, já que ele não foi criado para isso. Outra hipótese levantada no artigo foi a de que o material ser feito de acrílico pode gerar problemas na reflexão da imagem do escoamento, atrapalhando o processamento dos dados no vídeo. Mesmo com resultados inadequados, mais experimentos podem ser realizados para identificar a viabilidade técnica em pequena escala. O artigo sugere para futuras pesquisas testar uma coloração de água mais intensa e com maior granulometria, além de acrescentar a variável de iluminação e testar diferentes velocidades de escoamento.